agradecer a participação de todo mundo, tá, gente? Vai ser um tempo incrível. Nosso objetivo não é se estender muito, mas é de fato trazer uma edificação, falando um pouco sobre a maturidade da igreja, né? Como a igreja no passar da história ela veio amadurecendo, sobre essa ideia que as pessoas têm às vezes errada, justamente de que a igreja primitiva era uma igreja que andava no poder de Deus, mas não é uma igreja que tinha problema. Eu acho interessante, né, André? As pessoas falam, não, tinha muitos milagres na igreja primitiva. Mas quando você vê os registros de milagres, é um período de anos muito grande que havia, né, André? E aí a gente não pode simplesmente pegar esse parâmetro e puxar para o mesmo status no dia de hoje, né, André? Isso mesmo. Tem gente que diz assim, lê ali o livro de Atos, né? E o livro de Atos é maravilhoso. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu li o livro de Atos. E lê as cartas, lê como quem está lendo um livro de aventura, né? E chega a desejar ter vivido no tempo da igreja primitiva, mas esse período não foi tão fácil assim, né? Eles foram perseguidos, a igreja de Roma mesmo passou por grandes problemas. Você vê, Bruno, o final de cada um dos apóstolos. Só teve um apóstolo que não foi martirizado, segundo a tradição, que foi o apóstolo João. Mas ele não morreu porque aconteceram milagres com ele. Porque a história da igreja conta que ele foi torturado, ele foi preso em Patmos, de onde ele escreveu o livro da Revelação, né? O livro de Apocalipse. Ele viveu até velhinho, né? Não se sabe a idade que ele morreu, mas a tradição conta que ele escreveu, por exemplo, o Evangelho de João. Pouca gente sabe disso. Ele escreveu o Evangelho de João, ele já tinha uns 90 anos de idade, entre 85 e 90 anos de idade, ele já estava bem velho. Ele escreveu, por exemplo, o livro de Apocalipse de Revelação entre o ano 85 e 95 depois de Cristo. Então, ele já estava lá para seus 80 anos, no mínimo, considerando que ele, quando Cristo estava aqui na Terra, tinha uns 15, 16 anos, 17 anos, era um jovem, porque entende-se que ele era bastante jovem, tinha abaixo de 20 anos, pelo menos. Então, essas informações ajudam muita gente a entender, né? A entender o que a igreja passou. E pelo fim dos apóstolos, que a grande maioria, somente João não morreu martirizado, vocês imaginam como era fácil a vida dessa igreja. Olha, Tiago, né? Você lembra, está lá em Atos, acho que no capítulo 12, Herodes perseguindo, ele matou o Tiago e ele desejava matar Pedro. Ele era perseguidor da igreja. A gente vê a igreja logo no começo, Bruno, logo no comecinho do ministério, eles fazem um milagre, né? Eles chegam ali na porta da igreja Formosa, eles fazem um milagre, em nome de Jesus, eles curam aquele homem, e eles são perseguidos por isso, né? Eles são presos por isso. A igreja passava por um momento de muitas bênçãos, muitos milagres, multiplicação, sabe? Unidade. A gente vê isso em Atos, a igreja crescendo e a igreja unida, a igreja passando por essa fase de muitas bênçãos, mas ao mesmo tempo aquilo que Jesus Cristo disse a eles, lá em João, no capítulo 16, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo mortos. A gente tem Estevão, capítulo 7 de Atos, né? Esse homem de Deus, o mártir ali, sendo apedrejado de forma cruel, simplesmente porque estava falando a verdade da palavra de Deus, porque ele estava defendendo Cristo, o Messias, o Salvador, entendeu? Então, baseado nesse simples argumento, a gente já vê que a igreja sofreu e muito. E eu estou falando de um tempo pequeno que é ali o período dos apóstolos. Mas você imagina que a igreja não passou no segundo século, no terceiro século, né? Grande perseguição. Quem lembra, a gente aprendeu lá no Rema, em História da Igreja, Nero tocou fogo na cidade de Roma e acusou a igreja. E a igreja do Senhor sofreu muito com isso, né? A igreja do Senhor, Bruno, eu queria falar isso, já que a gente está falando de história, eu amo a história da igreja. A igreja do Senhor, ela era acusada. Você veja que interessante. Ela era acusada de ateísmo. Você já imaginou? Ateísmo. Os romanos acusavam a igreja de serem ateus. Sabe por quê? Porque eles criam em um único Deus. E o normal para aquele contexto era você ter vários deuses.
Então, quem acreditava em um único Deus e não cria nos outros deuses, vários deuses que tinham lá em Roma, era ateu. Então, eles eram acusados de serem ateus. Eles eram acusados de incesto. Eles diziam que os cristãos cometiam incesto. Por quê? Porque os cristãos tratavam uns aos outros de irmãos. Inclusive os esposos e as esposas, os cônjuges, tratavam um ao outro de irmãos. E eles entendiam que eram irmãos. E olha que eles eram acusados por uma sociedade totalmente depravada, que era aquela sociedade romana. Né? Eles eram acusados por fim, eles eram acusados de... Todo final de semana eles eram acusados, eles diziam que eles matavam uma criança e bebiam o seu sangue. Isso está registrado na história da igreja, Bruno. Tem documentos acusando os cristãos de assassinarem crianças e tomarem o seu sangue. Por que isso? Porque existiam as festas do amor, que eram as Santas Ceias, e eles entendiam que os cristãos tomavam um sangue de um menino que eles matavam. Quando os cristãos estavam tomando o vinho e comendo o pão era o corpo de Cristo e o vinho era o sangue de Cristo, como nós fazemos hoje. E eles interpretavam isso como que os cristãos estavam fazendo rituais onde se sacrificavam crianças e eles bebiam o sangue dessas crianças. Você já imaginou isso? Que coisa louca, né, André? E é interessante isso tudo que você está falando, André, porque eu só consigo me lembrar, quando eu olho para essas coisas, eu lembro do seguinte, né? Eu lembro das palavras de Jesus, lá em Marcos 16, quando ele vai, é a primeira vez que ele vai, a primeira menção da palavra igreja, né? A eclésia ou a eclesia, né? Eu não sou especialista em grego. E eu lembro uma vez uma explicação que eu recebi, e eu reproduzo ela muitas vezes. Os meus alunos que estão aqui, que são alunos de Jornada com Propósito, já ouviram isso, quando eu mergulho ali falando um pouco da igreja, porque me chama a atenção aquele entendimento. Jesus estava a caminho de Cesareia de Filipe, né? Ele poderia trazer a primeira menção da igreja em Jerusalém, no Monte do Templo, no Sermão do Monte das Oliveiras, em um lugar bonito, mas ele é a caminho de Cesareia de Filipe, um lugar depravado, um lugar onde tinha adoração a outros deuses, onde viam uma série de coisas que com certeza deixavam os seus discípulos desconfortáveis, mas naquele momento ali, Jesus falou, ó, é aqui que eu vou revelar a igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E aí, André, eu queria começar a fazer uma conexão agora, né, para a gente caminhar aí para o final da nossa live. Inclusive, André, já quero adiantar, a gente vai marcar outra, tá? Mas a gente marca direto no Zoom. Eu queria justamente fazer essa pergunta para você agora, né? Porque muita coisa tem se falado sobre os últimos dias, sobre os dias atuais, né? Sobre o final dos tempos. E aí, até eu sei que é um assunto que de repente não, né? Com certeza daria mais 1, 2 ou 3 lives, né? Para falar sobre final dos tempos e a conexão, de que tem tanta coisa sendo falada. Mas eu queria que você falasse um pouco como você vê isso. Qual é a conexão que a história da igreja tem com o final dos tempos? Tem tudo a ver, sabe? Eu vou confessar para você que eu nunca tinha pensado em estudar a história da igreja. Eu sempre fui apaixonado por escatologia, né? Escatologia, se tiver algum aluno aí que não esteja por dentro, né, do que é, mas você já fez live com o pessoal. Escatologia é o estudo do fim, né? A palavra no grego eschatos significa fim, últimas coisas, e logia, estudo, né? Como em biologia, estudo da vida. Escatologia, estudo do fim. E eu sempre fui apaixonado pelo estudo do fim, ou seja, arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o reino milenar, essas coisas sempre chamaram muita atenção, a minha atenção desde criança, né? Eu sou de uma família cristã, minha mãe até hoje é lá da Assembleia de Deus, e eu cresci aprendendo escatologia lá na escola bíblica dominical da Assembleia de Deus. Eu sempre fui fascinado pelas imagens, sabe? Aquela imagem de Cristo voltando. Até hoje eu sou apaixonado por isso. Eu tenho quadros aqui, vários livros aqui de escatologia, e Bruno, eu comecei com escatologia. Sabe o que aconteceu? A escatologia me levou a estudar a história da igreja. Porque o bom de estudar escatologia é isso. Alguém me perguntou uma vez, André, escatologia, por onde eu começo a estudar? Aí eu disse, comece de Gênesis. Aí termina em Apocalipse. Pronto, você estudou escatologia. Escatologia leva você a estudar a Bíblia como um todo. Porque não tem como entender o fim se não for pelo começo. E quando você vai estudar o começo,
Aí vem a história. Porque não tem como. Eu estudando escatologia, eu fui lá para a história do povo judeu, do povo de Israel, estudei a história do povo de Israel e tive que estudar a história da igreja. Porque a história da igreja é extremamente escatológica. Ela está no tempo, né? A vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo, ela inaugura a história da igreja, né? A história da igreja, ela começa depois da ressurreição de Jesus Cristo. E eu acho interessante, Bruno, que eu vou fazer agora o link da história da igreja com a escatologia. O que tem a ver? Eu estava vendo lá no livro de Atos, ali onde se inicia a história da igreja, ali tem uma mensagem escatológica muito interessante. É no livro de Atos, no capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos aqui que eu acho importante para a gente fazer o link baseado na palavra. Cristo, a Bíblia diz em Atos, capítulo 1, que Cristo, após a sua ressurreição, ele passou 40 dias aqui na Terra, trazendo mandamentos, ensinos para os discípulos a respeito de quê? Né? Aí eu vou ver aqui. Versículo 3 diz: aos quais também, depois de ter padecido, ou seja, depois de Cristo ter morrido, se apresentou vivo, ressuscitou, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Eu vou traduzir aqui na linguagem da gente aqui. Jesus passou 40 dias falando de escatologia. Né? Jesus passou 40 dias ensinando a ele a respeito do reino. André, ele não estava falando do reino presente, o reino espiritual. Quando Jesus estava falando essas coisas, ele também estava falando do reino, porque a gente sabe que o reino de Deus, ele tem, no mínimo, 2 aspectos. Eu posso ver aqui tranquilamente. Ele tem um aspecto real, espiritual e agora. Nós já estamos reinando com Cristo. Nós entendemos isso está claro. Mas ele também tem um aspecto futuro, que é o reino literal e milenar que Cristo vai estabelecer nessa terra. A gente está falando de escatologia. É lógico que a gente crê que Cristo, no futuro, quando ele vier na sua segunda vinda, ele vai estabelecer um reino milenar onde ele vai reinar por 1000 anos. Então, o reino de Deus, ele tem esses 2 aspectos. Um aspecto espiritual e presente, e agora, e tem um aspecto literal, político, futuro. Não é isso, Bruno? E amém. No capítulo 6, no versículo 6, os discípulos falam o seguinte: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram ao Senhor Jesus, dizendo: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino de Israel? Olha só, eles estavam entendendo o que Jesus estava falando. Jesus estava falando do reino que viria. Jesus estava explicando a ele como tudo aconteceria. E eles, quando Jesus disse a eles que não pouco muito tempo, né, há pouco tempo dali de onde eles estavam falando, cerca de 10 dias, a gente entende hoje que é um pouco menos de 10 dias, cerca de 10 dias dali, Jesus disse a eles que iria derramar o Espírito Santo. Eles seriam batizados com o Espírito Santo. Isso está no versículo 5, 4 e 5. Né? Eles seriam batizados com o Espírito Santo. Aí eles entenderam ali, disse, vai se cumprir. Se cumprir o quê? As promessas futuras, a escatologia. Aí Jesus disse a eles que não vos compete saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aí Jesus diz algo: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha só que interessante, Jesus está explicando a ele coisas do reino, falando do reino futuro, falando de escatologia, sim. Aí diz para eles assim: mas não importa a vocês qual o dia que eu vou estabelecer meu reino. O que importa é que agora a função de vocês é serem minhas testemunhas. E para isso eu vou capacitar vocês com o Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas aqui na Judéia, em Samaria, até o confim da terra. E olha que interessante, Bruno. Jesus dá a eles aí o start para a história da igreja, que ela começa no capítulo 2 de Atos, quando eles recebem o Espírito Santo, né? Ali, a eclésia, no sentido de corpo de Cristo, ela começa, né? E a história da igreja começa, mas Jesus já promete um estabelecimento de um reino futuro. Eu amo esse texto quando chega no versículo 11. Aí,
no início da história da igreja, no start da história da igreja, os anjos dizem aos discípulos o seguinte, versículo 11 de Atos 1, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então, no início da história da igreja, já há uma promessa de que Jesus vai voltar. Então, a história da igreja ela está totalmente conectada com a escatologia. Se você for ler Atos 2, que eu não vou falar dele aqui agora, aí acontece a mesma coisa. Eles recebem o Espírito Santo, né? Pedro começa a pregar o evangelho, e quando ele está pregando o evangelho, ele fala novamente de Cristo, do reino sendo estabelecido, do trono de Deus que vai ser estabelecido no reino milenar. Então, toda a história da igreja, exposta em Atos, ela está intimamente ligada com o que está por vir, que é o final, né? Que é o final escatológico. Ok? Aí eu quero terminar esse link dizendo que toda a igreja, ela caminha para isso. Ela prega o evangelho, ela é testemunha de Jesus Cristo por um único motivo, para alcançar o máximo de vidas, né? E essa é a lição que fica para a gente tem que pregar o evangelho. Lá em Romanos, no capítulo 10, fala como é que eles vão crer, né, se não há quem pregue? Como é que eles vão ouvir? Né? Ele diz lá que a fé, e eu estou falando agora da fé salvífica, né? A fé para a salvação, ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Está lá em Romanos 10. E eles falam disso. Como é que as pessoas vão ouvir se não há quem pregue? Então essa é a nossa função. Pregar o evangelho para que as pessoas ouçam a palavra de Deus, o Espírito Santo alcance essas vidas, e elas creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Para quê? Para que no final, quando Jesus Cristo voltar, ele arrebate o máximo número de gente. É isso que a gente quer, essa é a vontade de Deus, que todos conheçam ele e ninguém se perca. É essa a vontade de Deus e essa é a nossa função aqui na Terra. Glória a Deus, André, é isso aí. Eu acho lindo, né, essa conexão aí que você fez. E eu observo o seguinte, né? Uma das coisas que eu fui muito influenciado, inclusive, pela vida do André, pela vida do reverendo Saulo, né? E uma das coisas que eu acho mais linda os apóstolos viviam, né, André, com uma expectativa num retorno iminente da volta de Jesus, né, a qualquer momento. Então, isso não aconteceu na época dos apóstolos, passou um tempo, não aconteceu na época da igreja perseguida ali, onde teve aquela perseguição, passou-se um tempo, não aconteceu no período da igreja imperial, né, na época que foi Constantino, né, em diante. Passou-se um tempo, nós temos ali o período da igreja medieval, né? É isso, né, André? E aí, mais uma vez, Jesus não voltou. Depois nós temos a igreja reformada, e mais uma vez Jesus não voltou. Depois nós temos o período da igreja moderna, né? Que é o que está até os dias de hoje, né? Para você que não conhece, são os nomes que os estudiosos deram para os períodos históricos. Mas o fato interessante que eu acho é o seguinte: desde a época dos apóstolos, já foi avisado lá. Os apóstolos já avisaram, olha, vai chegar um dia que vamos dizer, tá demorando, não vai vir coisa nenhuma. Mas eles dizem, não achem que demora não, porque para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Agora, eu acho algo interessante. O tempo inteiro, Deus vai projetando algo, porque Jesus não voltou, mas eu tenho sempre aquela visão, estava até conversando com o André no outro dia, né, pelo WhatsApp, eu estava falando sobre isso, aquela visão daqueles corredores que vão disputar aquela prova de corrida com revezamento. Então ele corre, passa o bastão para outro, corre, passa o bastão para outro, corre, passa o bastão para outro. E o que eu acho muito interessante é, quando a gente olha para todas essas verdades que o André compartilhou, que a gente aprende com respeito a isso, a gente entende que a gente está no momento da história, sim, que devemos ter expectativa para o arrebatamento e entender que foi construído algo para chegar até onde nós estamos agora. Então nós temos uma grande responsabilidade, que nós possamos de fato erguer a nossa cabeça, o nosso rosto, entendendo quem nós somos em Cristo, tendo equilíbrio, como o André falou, firmados na palavra, para que possamos viver a vida que Deus espera, porque existe um anúncio, Jesus vai vir buscar uma igreja madura, e eu creio na nossa geração, eu creio que nós somos a geração que vai encontrar com o Senhor nos ares. Amém? Amém. Então, André, é isso, né? Mas eu queria, antes de tudo, agradecer a participação de todos, agradecer a sua participação, André. Eu já quero te adiantar o seguinte:
Olha, se fosse só eu, não, gente, eu amo todos vocês, mas se fosse só eu e o André aqui batendo esse papo, eu ia receber da mesma forma. Até porque, de coração, gente, tudo que a gente tem feito, eu creio que a gente tem que guardar o nosso coração. A gente não está fazendo isso para grandes plateias, a gente está fazendo isso para pessoas que amam ao Senhor, que amém, querem aprender mais, amém? E eu sou um que quero aprender mais. Foi um prazer, André, estar com você, amém, poder ouvir o conhecimento que você tem, trazer, né, trazendo esse equilíbrio, esse entendimento, tantas coisas preciosas que você compartilhou com a gente essa noite. Então, por favor, fala aí alguma coisa, deixa uma mensagem final, o pessoal que está assistindo aí, alguma coisa que o Senhor tenha colocado no seu coração, compartilha com a gente aí, por favor. Eu me senti foi inspirado aí pelas suas palavras e, de fato, você tem muita razão, sabe? A gente está com bastão na mão. Quando a gente falou tanto de Atos hoje, né? O Espírito Santo levou a gente a falar de Atos. Vamos falar de Atos de novo, Atos dos Apóstolos. Olha quem entrou aí, ó. Saulo Stan. Revelamos Saulo Stan. A internet agora até deu uma balançada aqui. Assim, agora eu fiquei nervoso, cara, agora. Eu não sei não. Não tô conseguindo falar mais, não. Ele tá falando alguma coisa aí, olha, Saulo. Eita, esse Saulo. Pronto. Pode falar, Saulo. Queridos, rapaz, eu entrei aqui só para assistir mesmo, gente. A minha live agora acabou com o pessoal lá de São Paulo. Né? E eu tô aqui só para receber. Manda ver aí, tô aqui. Pode falar, amém, André. Amém. Olha só, Bruno, eu fiquei inspirado pelas suas palavras, como eu estava dizendo, porque de fato a gente está com um bastão, sabe? Eu gostei dessa ideia que você falou de uma passagem de bastão ao longo da história da igreja. Quando a gente vai lá para o livro de Atos, lá no início do livro de Atos, eu disse a você que a gente falou de Atos tanto hoje, mas a gente está falando de história da igreja, tem que falar de Atos dos Apóstolos, né? E lá no início, Lucas, quando começa a escrever o livro, ele já mostra essa passagem de bastão. Certo? Ó, ele diz o seguinte no versículo 1 do livro de Atos, capítulo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas ensinar. Então ele fala que Jesus começou a fazer algo. Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 1. E Jesus começou, os seus discípulos e apóstolos continuaram a obra que Jesus começou. E quando termina o livro de Atos, a obra não termina, não, ela continua, né? O mestre Saulo aí, quando ele dá aula de Atos dos Apóstolos, que é o melhor professor de Atos dos Apóstolos que eu conheço, o cara sabe o livro de Atos todinho, decorado, e ele ensina isso também. Nós somos a continuidade. Na verdade, a igreja que continuou, né? A igreja apostólica, depois a igreja, aquela igreja que inicia ali logo depois dos apóstolos, né? A igreja primitiva. Depois, a igreja nunca deixou de existir, sabe? E dentro desse comentário, eu queria até... eu já vi muita gente achar que a igreja deixou de existir, a igreja do Senhor, quando entra Constantino e a igreja católica apostólica romana, ela durante um certo período, ela continua firme ali, mas depois começa alguns líderes se corromper, entra na idade das trevas, né? E muita gente acha que a igreja deixou de existir, mas jamais a igreja deixou de existir. Como a gente já falou antes, as portas do inferno jamais prevaleceram, nem prevalecerão contra a igreja. Então, eu já vi gente falar que a igreja do Senhor, ela deu uma pausa e ela recomeça com a reforma. Mas não, isso não é verdade. A igreja do Senhor, ela nunca deixou de existir. A igreja do Senhor, ela sempre foi firmada e foi passando o bastão de um para o outro, né? Em cada período desse, a gente vê a igreja crescendo, avançando. Você mesmo falou de nomes, né? John Hus, a gente viu ali Lutero, Calvino, Armínio, John Wesley, e a gente viu essa passagem, o avivamento da Rua Azusa, não só ali, mas teve o avivamento no país de Gales, e a gente vê homens de Deus como Smith Wigglesworth, Catherine Kuhlman. A igreja sempre foi passando o bastão de um para o outro, e o bastão agora, como você bem disse, ele está nas nossas mãos. Nós somos essa geração. E eu creio e eu defendo, sempre defendi isso, que sim, nós somos a geração do arrebatamento da igreja. Sim, eu não estou marcando data, mas eu creio que Cristo pode voltar hoje. Nós cremos no arrebatamento iminente de Jesus Cristo e nós almejamos. Quem é que me dá essa inspiração?
para crer que eu vou ter meu corpo transformado, para crer que eu não vou morrer, eu não vou provar a morte? Os apóstolos, o próprio apóstolo Paulo, você vai lá em 1 Coríntios capítulo 15, ali no versículo 52, 53, ele se inclui, né? Ele coloca ali ele como possível a ter o corpo glorificado. Você vai lá em 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 ao 10, ele está falando da transformação, de quanto que ele almeja ter o corpo transformado, o corpo glorificado. Ele fala que ele vai comparecer ao tribunal de Cristo. Então ele se inclui entre os que verão Cristo vir arrebatar a igreja. Chega lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 17. Ele se inclui, e nós, o que estivermos vivos, nós seremos arrebatados. Então, sempre os apóstolos, eles acreditavam e almejavam, ansiavam pela vinda de Cristo arrebatar a igreja. Era isso que eles faziam naquela época e é isso que nós fazemos agora. O bastão está nas nossas mãos. O que é que a gente tem que fazer? A nossa parte. Ser testemunha de Jesus Cristo até os confins da terra. Pregar o evangelho. Exercer o nosso papel de igreja. Sabe? Desfazer as obras de Satanás. Exercer a autoridade do nome de Jesus. Nesse momento de crise, de pandemia, a nossa função não é se desesperar, não. A nossa função é ser igreja do Senhor. A nossa função é exercer o nosso papel, alcançar vidas, pregar o evangelho, levar as boas notícias, né? Meu pastor diz, não seja profeta do caos. Nós não somos profeta do caos. Nós somos aqueles que levam a boa notícia. E é isso que a gente vai fazer até a vinda da igreja, até a vinda de Cristo, que eu sei que vai ser nessa nossa geração. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. É isso aí, André. Então, mais uma vez, eu queria te agradecer, André, pela sua participação. Foi um prazer, foi um privilégio aí ter esse momento aí. É isso, gente. Beijo no coração. Paz, obrigado para vocês. E a gente vai se ver no próximo vídeo. Valeu, André. Valeu, Saulo. Um abraço, Saulo.